Ele me bebeu. Uma frase tão breve e tão profunda. Clarice Lispector não fala apenas de um amor, ela fala de um tipo de olhar que devora, que nos consome, até que a gente quase desapareça dentro dele. Quantas vezes tentamos caber na expectativa do outro? Ser a pessoa certa, o corpo certo, a imagem certa, como se a validação fosse sinônimo de amor. E nesse processo a gente vai se afastando de nós. Ele me bebeu é também uma metáfora sobre o que acontece quando deixamos de nos perceber e passamos a existir apenas no reflexo do olhar do outro. O corpo é a nossa primeira casa, mas ao longo da história o corpo feminino foi sendo transformado em vitrine, um território moldado pelo tempo, pela cultura, pelo desejo do outro. Da Vênus clássica às telas do Instagram, cada época desenhou o que seria o ideal, e junto com ele o peso de não corresponder. A psicóloga Naomi Wolf chamou isso de um mito da beleza, um padrão que se disfarça de liberdade, mas que muitas vezes aprisiona. Ainda assim, a beleza ela pode ser um caminho, quando é expressão do nosso bem-estar, do cuidado, da vitalidade, da arte de existir. O problema não é a estética em si, mas quando ela se separa da essência. Vivemos em uma época em que a imagem ganhou uma força enorme. A tela virou espelho e aos poucos o corpo deixou de ser apenas o corpo, né? Ele virou perfil, feed, personagem e sem perceber começamos a medir o nosso valor por aquilo que aparece e não pelo que pulsa dentro. A estética ela se torna uma máscara quando perde o vínculo com o sentir. Mas quando o cuidado com a aparência nasce de um gesto de amor próprio, ele também é saúde. É possível desejar beleza sem se aprisionar a ela. É possível cuidar do corpo sem transformá-lo em moeda de aceitação. No conto de Clarice, existe esse desejo de ser olhada, de ser desejada, até se confundindo com o outro. E talvez isso explique tanto do que vivemos hoje. A fome de reconhecimento, de pertencimento, de lugar. Em muitos transtornos alimentares, essa mesma fome aparece travestida de controle. Comer ou não comer, moldar o corpo, buscar pureza ou disciplina, tudo isso pode ser uma tentativa de ser vista, de ser olhada. Mas o vazio que se tenta preencher pela imagem é, na verdade, um vazio de ser. E não há filtro que cure o que só o encontro consigo pode tocar. A cultura atual nos vende um ideal de corpo como se fosse uma promessa de felicidade. O mercado da estética cresce, as cirurgias se multiplicam, os padrões se reinventam e o corpo se torna um projeto interminável. Mas existe uma diferença entre investir em si e se perder em busca do outro. Cuidar do corpo é legítimo desde que esse cuidado ele venha acompanhado de escuta. Não o corpo que precisa caber, mas o corpo que precisa respirar, não o corpo que busca a aprovação, mas o corpo que se reconhece como o espaço de vida. Clarice fala de devoração, mas também fala de retorno. Depois de ser bebida, vem o desejo de ser inteira outra vez. Esse é o caminho terapêutico, voltar a habitar o corpo como casa. Voltar a comer com prazer e não com culpa. Voltar a se olhar no espelho com ternura e não com cobrança. Voltar a sentir-se viva e não apenas observada. O corpo saudável não é o que obedece a um padrão, mas o que expressa presença. Ele me bebeu é uma lembrança de que o olhar do outro pode ser doce, mas nunca deve nos engolir. Existe uma forma de beleza que nasce do sentir, uma estética que não mascara, mas revela, uma saúde que não se mede em espelho, mas em conexão. Ser olhada é existir, mas ser sentida por dentro com verdade é viver. E talvez o desafio da nossa época seja esse, ser inteira em um mundo que nos pede o tempo todo para ser imagem. Que a beleza volte a ser gesto de alma e não máscara de sobrevivência.